Os ventos cortantes do deserto varriam as colinas de Uz, mas dentro da propriedade de Jó, tudo era prosperidade. Campos dourados se estendiam até onde os olhos podiam ver. Ovelhas pastavam tranquilas sob o sol escaldante e os servos iam e vinham, ocupados com os afazeres de uma vida abundante. Jó era um homem de posses, mas sua verdadeira riqueza não era medida em gado ou ouro. Era um homem justo, íntegro, alguém que temia a Deus e se desviava do mal. Seu nome era conhecido, não pelo poder ou influência, mas pelo respeito que inspirava. Os pobres encontravam nele um socorro, os oprimidos, um defensor e os viajantes, um abrigo. Ao cair da tarde, depois de um dia próspero, ele se recolhia em sua tenda e orava pelos filhos. Ah, seus filhos! O orgulho do velho patriarca, jovens cheios de vida, celebrando os dias com banquetes e alegria. Mas Jó, sempre atento, oferecia sacrifícios a Deus por cada um deles. Talvez tenham pecado em seu coração, murmurava baixinho, enquanto o aroma do sacrifício subia aos céus. E nos céus havia uma conversa acontecendo. Uma conversa que Jó não ouvia, que nenhum homem ouvia. Uma conversa que mudaria tudo, porque enquanto Jó caminhava pela terra, alguém caminhava entre os filhos de Deus, pedindo permissão para testar aquele homem que parecia inabalável, longe dos olhos humanos, em um domínio que transcende o tempo e a matéria. Reuniam-se os filhos de Deus. Seres celestiais se apresentavam diante do Altíssimo como servos diante do Rei, e entre eles uma presença estranha, inquietante: Satanás. Ele caminhava entre os seres divinos com um olhar afiado, como quem vasculha um campo em busca da presa perfeita. De onde vens? A voz de Deus soou firme, mas sem pressa. Satanás ergueu um sorriso enviesado, de rodear a terra e passear por ela. Ele dizia a verdade. Ele andava, observava, estudava. Como um predador, conhecia os pontos fracos da humanidade. Via como os homens caíam diante da ganância, da ira, da vaidade. Mas um nome pairava no ar e ele sabia que Deus falaria dele. Viste o meu servo Jó? Deus perguntou, como um pai orgulhoso de seu filho. Não há ninguém como ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O sorriso de Satanás se alargou. Lá estava, a oportunidade que esperava. Ah, mas é fácil ser fiel quando tudo vai bem. A voz dele pingava veneno. Acaso Jó te teme à toa? Não cercaste a ele, sua casa e tudo o que tem? Abençoaste o trabalho das mãos dele e os seus bens se multiplicaram na terra. Ele deu um passo adiante, mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. O silêncio que se seguiu parecia fazer o universo prender a respiração. Deus olhou para Satanás. Pois bem, tudo o que ele tem está em tuas mãos. Só não estendas a mão contra ele. A permissão foi dada. A conversa terminou. Satanás se afastou, desaparecendo como um vulto na neblina. E na terra, os ventos ainda sopravam tranquilos em Uz. As ovelhas ainda pastavam. Os filhos de Jó ainda sorriam em suas festas. Mas o céu havia mudado, e a tempestade estava prestes a começar. O dia começou como qualquer outro. O sol dourava as colinas de Uz, os servos se ocupavam com as tarefas diárias, e ao longe os filhos de Jó celebravam mais um banquete na casa do primogênito. Tudo parecia em perfeita harmonia. Até que o primeiro mensageiro chegou correndo, o rosto pálido, os olhos arregalados de pavor. Senhor, os sabeus atacaram. Levaram os bois e os jumentos, mataram os servos com a espada. Só eu escapei para te contar. Jó mal teve tempo de reagir. O ar ficou pesado. O coração apertou, mas ele nem conseguiu processar a notícia quando outro mensageiro surgiu, ofegante, mal conseguindo falar. Senhor, um fogo de Deus caiu do céu. Consumiu as ovelhas e os pastores, só eu escapei para te contar. Fogo do céu? O que isso significava? Mas antes que Jó pudesse se levantar, outro homem, os olhos marejados, caiu de joelhos à sua frente. Senhor, os caldeus formaram 3 bandos e tomaram os seus camelos. Mataram todos os servos. Só eu escapei para te contar. 3 golpes, 3 perdas irreparáveis. Mas o pior ainda estava por vir. O último mensageiro se aproximava cambaleando.
Não precisava falar, seu rosto já dizia tudo. Mas ele falou, e cada palavra era uma punhalada na alma de Jó. Teus filhos estavam na casa do teu primogênito. Um vento forte veio do deserto. A casa desabou sobre eles. Silêncio. O tempo. Peru. Jó sentiu o chão se abrir sob seus pés, a realidade escorrer pelos dedos. Seus filhos. Todos os seus filhos. Nenhum restou. A respiração ficou pesada. Os joelhos cederam. O homem mais rico do Oriente agora não tinha nada. Nem bens, nem rebanhos, nem servos, nem filhos. E então, Jó rasgou suas vestes, caiu ao chão e murmurou algo que fez o próprio céu se inclinar para ouvir. No saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nenhuma maldição, nenhuma blasfêmia, apenas uma aceitação amarga e crua. Mas o teste ainda não tinha acabado, porque longe dali o inimigo observava. E ele ainda não estava satisfeito. A noite caiu sobre Uz como um manto de luto. O vento assoviava entre as ruínas da casa onde seus filhos riam horas atrás. Jó, sentado no chão, olhava para as sombras que dançavam sob a luz bruxuleante do fogo. Nada restava além do eco das lembranças. Mas o adversário não havia terminado. Como uma fera impiedosa, Satanás se apresentou mais uma vez diante de Deus. Jó ainda te adora? A voz dele pingava ironia. Pele por pele, o homem dará tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a mão, toca nos ossos e na carne dele, e verás se não te amaldiçoa na tua face. E então, a permissão foi dada. Na terra, Jó acordou com uma coceira ardente. Pequenas feridas surgiam por todo o corpo. Primeiro nos braços, depois nas pernas, depois em todo lugar. Bolhas inflamadas se espalhavam como um incêndio furioso, estourando e deixando um rastro de dor insuportável. Ele se sentou sobre as cinzas, pegou um caco de cerâmica e começou a raspar a pele ferida, na tentativa inútil de encontrar alívio. Mas não havia alívio, não havia consolo. E então veio a última facada. A voz de sua esposa quebrou o silêncio sombrio. Ainda conservas a tua integridade? O tom dela era misto de dor e incredulidade. Amaldiçoa Deus e morre. Morei. A palavra ecoou na mente de Jó. Seria esse o caminho mais fácil, apenas desistir? Mas mesmo enquanto seu corpo ardia e sua alma sangrava, algo dentro dele se recusava a ceder. Ele ergueu o rosto marcado pela dor e respondeu com uma calma estranha. Falas como uma louca. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal? E mais uma vez, não houve maldição. Mas Jó não estava só, porque ao longe, 3 silhuetas se aproximavam. 3 velhos amigos. E eles não vinham de mãos vazias. O vento quente do deserto carregava poeira e silêncio. Jó, abatido, permanecia sentado sobre as cinzas, o corpo marcado pelas feridas e a alma esmagada pelo luto. Ele não olhava mais para o horizonte. Não havia mais o que esperar. Mas então, passos. 3 figuras se aproximavam. Elifaz, Bildade e Zofar, velhos amigos de Jó, viajavam de terras distantes. Quando souberam da tragédia, partiram sem hesitação. Agora estavam ali, mas ao verem o homem que conheceram forte e próspero reduzido à sombra de si mesmo, um arrepio percorreu suas espinhas. Eles não disseram nada, não conseguiram. Por 7 dias e 7 noites, sentaram-se ao lado de Jó, em silêncio absoluto. Nenhuma palavra, nenhum consolo, apenas a presença muda de 3 homens incapazes de compreender o que estavam testemunhando. Mas o silêncio, como um vaso frágil, um dia se quebra. E Jó, o homem que não amaldiçoou a Deus, que aceitou a perda com resignação, finalmente falou. E quando falou, foi como um rio represado que se rompe. Maldito seja o dia em que nasci. Sua voz carregava um desespero que há dias era sufocado. Por que não morri ao sair do ventre? Porque se deram ao trabalho de me alimentar. Agora, estaria em paz. Estaria descansando. A angústia pingava de suas palavras como gotas de sangue. Ele não amaldiçoou Deus, mas amaldiçoou sua própria existência. E foi nesse momento que seus amigos decidiram quebrar o silêncio. Elifaz, o mais velho, pigarreou e falou com uma calma calculada. Jó, já vi muitos sofrerem, e sei que Deus não castiga sem motivo.
Pensa bem. Algum inocente já pereceu sem razão? Algum justo foi exterminado sem merecer? A acusação pairou no ar. Bildade e Zofar assentiram. Para eles, a lógica era clara. Ninguém sofre assim sem motivo. Jó devia ter feito algo para merecer aquilo. Algum pecado oculto, alguma culpa escondida. Mas será que sofrimento era sempre castigo? Jó olhou para os amigos, sentindo as palavras deles cortarem mais fundo que qualquer ferida. Ele estava sozinho. E no céu, Deus ainda parecia em silêncio. Mas Jó não terminaria ali. Ele precisava responder. E sua resposta ecoaria pelos séculos. O silêncio se tornou uma lâmina afiada entre eles. Jó, ainda coberto de cinzas, ergueu os olhos para seus amigos, aqueles que deveriam confortá-lo, e encontrou apenas julgamento. Então é isso? Sua voz saiu rouca, como se cada palavra lhe custasse um pedaço da alma. Vocês acham que me tornei o inimigo de Deus, que ele me atingiu porque pequei? Elifaz cruzou os braços. Bildade balançou a cabeça. Zofar suspirou, desapontado. Deus é justo, Jó, insistiu Bildade. Se você está sofrendo, deve haver um motivo. Jó soltou uma risada amarga, seca como o vento do deserto. Ah, se ao menos Deus me ouvisse. Seu peito subia e descia em desespero. Se ele me respondesse, eu o perguntaria: que mal fiz para merecer isso? O vento uivava entre as ruínas. Nada, nenhuma resposta. O céu continuava mudo, mas Jó não desistiu. Se os amigos não acreditavam nele, então ele falaria diretamente a Deus. Clamo a ti, mas não me respondes, gritou, sua voz cortando a noite. Estendes a mão contra mim como um inimigo. Derrubaste-me na lama, e agora sou pó e cinza. As lágrimas escorriam pelo rosto já ressequido pelo sofrimento. Jó não entendia. Ele não conseguia ver sentido em tudo aquilo. E ainda assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Os amigos se entreolharam. Como alguém podia continuar confiando em Deus enquanto estava esmagado pela dor? Mas eles não perceberam. O silêncio do céu estava prestes a ser quebrado. E quando fosse, Jó ouviria algo que mudaria tudo. A madrugada arrastava suas sombras sobre os. Jó estava exausto. A dor queimava sua pele, mas era a angústia na alma que o consumia mais rápido. Ele esperava uma resposta, um sinal, qualquer coisa que mostrasse que Deus ainda o via. Mas o céu permanecia calado. O silêncio divino era pior do que as palavras afiadas dos amigos. Por que te escondes de mim, Senhor? Sua voz era um sussurro perdido no vento. Se pequei, mostra-me o meu erro. Se sou inocente, por que me tratas como teu inimigo? Nada. O tempo passou, e os amigos de Jó continuavam ali, mas já não demonstravam paciência. A conversa se tornara um julgamento. Você continua falando como um tolo, Zofar disse, os olhos estreitos. Se Deus de fato te tratasse como merece, tua punição seria ainda pior. Jó cerrou os punhos. Se ao menos houvesse um mediador entre mim e Deus, alguém que colocasse a mão sobre nós dois. Sua voz ecoou com esperança e desespero entrelaçados. Mas quem poderia interceder diante do Todo-Poderoso? O vento balançou as cinzas que se acumulavam ao seu redor. Seu coração ainda pulsava perguntas. E então, outro homem pigarreou. Ele estava ali todo esse tempo ouvindo, mas agora finalmente falaria. E suas palavras não seriam como as dos outros. Até agora, a discussão era um campo de batalha entre Jó e seus 3 amigos, palavras afiadas como lâminas, ferindo mais do que curando. Mas sentado à margem daquela conversa estéril, um jovem finalmente ergueu a voz. Eliú. Ele estivera ali o tempo todo, ouvindo, esperando. Em respeito aos mais velhos, ficou em silêncio, mas agora sua paciência se esgotara. Ele não podia mais segurar. Vocês falam como se entendessem os caminhos de Deus, mas não entendem nada. Sua voz cortou o ar pesado da noite. Jó, você insiste que é inocente e que Deus te trata injustamente. E vocês, ele olhou para os 3 homens, apenas repetem que ele deve ter pecado, sem prova alguma. Nenhum de vocês está certo! Jó levantou o olhar, surpreso. Os outros amigos se remexeram incomodados. Eliú continuou. Deus fala conosco de muitas formas, através dos sonhos, através da dor, através das provações. Mas o homem nem sempre escuta.
Ele apontou para Jó, e se esse sofrimento não for um castigo, mas um chamado, um convite para te levar a um entendimento maior, Jó franziu a testa. Ele nunca havia pensado dessa forma. Deus pode estar te ensinando algo que você ainda não consegue enxergar. Eliú concluiu. O vento agitou as cinzas ao redor. O silêncio pairou novamente. Mas dessa vez não era um silêncio de ausência. Era como se algo ou alguém estivesse prestes a se manifestar. E quando isso acontecesse, não seria com explicações. Seria com poder. O ar ficou pesado. O céu, antes calmo, começou a se encher de nuvens escuras. O vento, que soprava morno e inofensivo, ganhou força, levantando poeira e sacudindo as árvores. Jó ergueu os olhos. Algo estava diferente. Os amigos dele recuaram, sentindo na pele que aquele não era um vento comum. A terra tremia levemente sob seus pés. E então o redemoinho surgiu, rodopiando como um gigante invisível, engolindo tudo ao redor, girando com fúria, estalando como 1000 chicotes no ar. E do meio da tempestade, uma voz que fez o tempo parar. Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Jó sentiu a alma estremecer. Era ele. Deus não enviou um anjo. Deus não usou um mensageiro. Ele próprio havia vindo, e ele não trouxe respostas. Truques perguntas. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Conta-me, se tens entendimento. O redemoinho rugiu. Jó apertou os olhos diante do vento que girava ao seu redor. Quem pôs limites no mar e disse, até aqui virás e não mais além? Relâmpagos riscaram o céu. Acaso já deste ordens amanhã, ou mostraste ao alvorecer o seu lugar? Os amigos de Jó estavam imóveis. Nem mesmo Eliú ousava respirar. Deus continuava falando, cada pergunta mais esmagadora que a anterior. Você já entrou nos depósitos de neve? Já percorreu os confins da terra? A mente de Jó rodava. Quem provê alimento para o corvo quando seus filhotes clamam a mim? Quem dá ao cavalo sua força? Quem governa o Leviatã, a criatura que homem algum pode domar? O vento uivava, o chão vibrava. Jó, que tanto clamou por uma explicação, agora não conseguia sequer levantar a voz. Ele percebeu algo. Ele havia passado tanto tempo tentando entender Deus. Mas como poderia entender aquele que mede o universo com a palma da mão? A tempestade girava ao redor. Mas dentro dele, algo começava a se acalmar. Porque finalmente ele via. Finalmente ele entendia. Mas o que ele diria diante do Todo-Poderoso? O vento esperava a resposta. O vento ainda rugia ao redor. Mas dentro de Jó, tudo estava em silêncio. Ele, que tantas vezes pediu explicações, agora mal conseguia respirar diante da majestade de Deus. O chão onde se ajoelhava parecia menor. Sua dor, tão gritante minutos atrás, agora era apenas um sussurro diante da grandiosidade do Criador. O redemoinho girava, esperando. E Jó finalmente abriu a boca. Antes, sua voz saiu trêmula, como se cada palavra fosse uma revelação. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Ele fez uma pausa, o peito subindo e descendo. Seu coração batia forte, não mais por medo ou desespero, mas por algo novo. Mas agora, meus olhos te veem. Ali, na tempestade, Jó entendeu. Entendeu que Deus não era apenas um conceito, uma ideia distante. Ele era real, vivo, presente. Um Deus que governa o universo com a mesma precisão com que cuida de cada detalhe da vida. Jó sentiu um nó apertar sua garganta. Como pôde questionar Ló? Como pôde imaginar que seus caminhos pudessem ser medidos pela lógica humana? Ele abaixou a cabeça, cobriu-se de pó e cinza. Não por tristeza, mas por humildade. Retrato-me. E me arrependo no pó e na cinza. O vento diminuiu. A terra parou de tremer. E então, silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era o silêncio que antecede algo novo. Porque enquanto Jó ainda estava ali, ajoelhado, algo começava a se mover nos bastidores da sua história. E dessa vez, não era para tirar. Era para restaurar. O redemoinho se dissipou. O céu, antes carregado, clareava lentamente, como se a tempestade nunca tivesse estado ali. Mas dentro de Jó, algo havia mudado para sempre. Ele não tinha todas as respostas, mas agora ele tinha algo maior.
Ele tinha a certeza de que Deus era soberano, e isso era o suficiente. Mas a história ainda não havia terminado. Os 3 amigos que passaram dias e noites acusando Jó ficaram imóveis. Eles também tinham ouvido a voz de Deus, e agora estavam prestes a experimentar algo que não esperavam. O silêncio foi quebrado por uma nova voz. Minha ira se acendeu contra vocês, Elifaz, Bildade e Zofar, disse o Senhor. Porque não falaram sobre mim o que era reto, como fez meu servo Jó? Os 3 se entreolharam, pálidos. Agora tomem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até Jó. Ofereçam um holocausto por si mesmos, e ele orará por vocês. Somente aceitarei a oração dele, para que não lhes trate segundo a loucura de suas palavras. O golpe foi tão inesperado quanto um relâmpago em céu limpo. Eles, que se achavam sábios, estavam errados. Jó, o homem que acusaram, era quem agora intercederia por eles. Os 3, sem escolha, fizeram o que Deus ordenou. Trouxeram os sacrifícios, colocaram-nos diante de Jó. E Jó orou por eles. Ele poderia ter se recusado. Poderia ter jogado na cara deles tudo o que disseram. Mas não. Ele os perdoou. E quando o fez, algo aconteceu. A maré começou a virar. A roda da vida, que parecia girar apenas para a perda e a dor, começou a girar em outra direção. Porque enquanto Jó ainda tinha cinzas em sua pele e o eco das tragédias em sua mente, Deus estava prestes a fazer algo que ninguém esperava. O vento quente do deserto soprou levemente sobre Uz, levando consigo as últimas cinzas do sofrimento de Jó. Ele ainda estava ali, ajoelhado, os olhos fixos no chão, sem saber que algo invisível já começava a se mover ao seu redor. Porque no instante em que ele orou por aqueles que o feriram, o céu tomou uma decisão. E então, a restauração começou. De um dia para o outro, seus campos antes áridos e vazios voltaram a florescer. Suas terras, antes saqueadas, começaram a transbordar com novos rebanhos, bois e camelos. Ovelhas e jumentos, tudo foi dobrado. Dobrado, não apenas devolvido, multiplicado. As portas de sua casa, que antes foram fechadas pelo luto, se abriram novamente. Seus irmãos, suas irmãs, seus conhecidos, todos que haviam desaparecido quando a desgraça chegou, voltaram. Trouxeram prata, trouxeram ouro, trouxeram presentes, mas nada disso importava tanto quanto o que Deus ainda faria. Jó teve mais filhos. Filhos e filhas belos, fortes, que correram pelos campos e encheram sua casa de risos. Mas ele sabia que, apesar da restauração, as cicatrizes do passado ainda estavam ali. Os filhos que se foram, ele nunca os esqueceria. A dor que sentiu, nunca a apagaria. Mas ele havia aprendido algo maior que tudo isso. Deus não se explica, ele se revela. Jó viveu uma longa vida depois disso. Viveu o suficiente para ver seus netos, seus bisnetos. Viveu o suficiente para contar sua história. E sua história nunca mais seria esquecida. Mas o que ela realmente significa? Será que o sofrimento sempre termina em bênção? Será que a resposta para a dor sempre será a restituição? Ou será que há algo mais profundo? Algo que, mesmo depois de tanto tempo, ainda nos faz olhar para o céu e perguntar: se Jó conseguiu manter a fé no meio da dor, Enosh. Se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva. Comenta sobre o que achou. Muito obrigado e até a próxima.